General 5 estrelas do Vasco. Eu sou proprietário, emérito, benemérito, grande benemérito e presidente. 5 estrelas. Estou já praticamente em final do mandato. Comecei o meu mandato em 2021 e termino agora em dezembro de 2023. Acabou, o resto é blá, 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 blá. A situação real, nua e crua, na hora que eu assumi o clube, era 830 milhões de dívida contabilizada no balanço, 200 milhões de dívida que ao longo dos anos ela aparece, porque são ações que ainda vão ser julgadas e executadas. Afora isso, a gente tinha, entre outros problemas, a gente sofria a gente estava sempre fugindo de execuções. Todos esses credores do Vasco, eles, tendo oportunidade, eles estavam sempre executando o Vasco. Então, muitas vezes, o pouco dinheiro que a gente recebia era destinado a pagar algum tipo de execução. Então, o que a gente fez? O que sobrou para mim? Sobrou para mim esse caos. No início da semana, uma Assembleia Geral de Sócios do Vasco votou. Sim, para aprovar. 3.898 votos. Agora é oficial. 70% da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, pertencem a 777 Partners, empresa dos americanos Josh Wander e Steven Pasco. Os outros 30% permanecem com o clube. Eu sabia que a gente precisava de uma injeção de capital para virar esse jogo. É como se você estivesse na UTI, assim, cheio de praticamente vegetando, né? E se você não receber uma medicação muito forte, você não reage e vai morrer. Pra você ter uma ideia, o nosso adversário, em 5 anos, faturou de televisão mais de 1 bilhão do que o Vasco. Como é que eu vou competir? Devendo 1 bilhão, sem pagar salário, sem time. Como é que eu vou competir? Me dá uma solução. É fácil falar, é fácil criticar o contrato, que o contrato ninguém viu e não sei o quê, a 777, tem um norueguês que falou mal, e o dinheiro que pagou, não pagou. Entendeu? Mas solução, soluciona o problema, resolve o problema. Quando eu cheguei aqui, só para te responder melhor, eram 5 meses de salário atrasado, não recolhia imposto, não recolhia fundo de garantia, os funcionários tristes, eu ficava com vergonha de entrar aqui em São Januário, funcionários humildes aqui sem receber há 5 meses, você pode imaginar isso, cara? O cara que ganha R$3.000, R$2.500, com família, uma situação constrangedora. Hoje, qual é a situação? Eu entro aqui, o funcionário só falta me abraçar. A gente está pagando em dia, a gente está recolhendo os impostos em dia, a gente pagou 13º em dia, todo o salário. Então, é uma outra situação. Se você perguntar para mim, você faria diferente se você tivesse uma outra condição? Eu digo faria diferente. Eu faria diferente. Agora, hoje eu estou absolutamente certo de que se eu tivesse oportunidade de ter um clube com mais pujança financeira, eu não ia fazer a SAF do jeito que eu fiz, de atrair um investidor, vender 70% das ações, mas eu faria uma SAF em que o Vasco seria dono de 100% das ações. Mas por que eu faria uma SAF? Faria uma SAF para separar o futebol da política do clube. Assim que desembarcou no Rio de Janeiro, Josh Wander, um dos sócios fundadores da 777 Partners, ouviu um apelo. O torcedor falou em inglês, mas em português claro, o que ele disse foi: nós precisamos de você. Eles viram nisso uma ótima oportunidade de investimento. O que é uma ótima oportunidade de investimento? Botar dinheiro aqui, lá na frente, ganhar muito dinheiro e talvez vender ou não. Como todo mundo faz. Qualquer tipo de negócio que você faça tem
Você para fazer, você tem que gerar uma expectativa de retorno, né? E eles acham que esse ativo vai valorizar muito e eles vão ter sucesso nisso. Agora, é ótimo que isso aconteça, porque eles só vão ter sucesso se o Vasco tiver sucesso. Eles só vão vender isso aqui caro se o Vasco tiver conquista. Então é uma parceria maravilhosa. A gente vai continuar a ser Vasco eternamente e eles tendo que correr atrás desses títulos, dessas conquistas para valorizar a marca se eles quiserem vender isso mais caro lá adiante. Se eles fracassarem, eles vão perder esse dinheiro investido. O que é importante para mim? Importante para mim é o seguinte, eles têm que depositar o dinheiro, depositaram, tá. Eles emprestaram dinheiro, emprestaram. Eles receberam o dinheiro de volta, teve uma remuneração por esse dinheiro, acabou. O resto é blá, 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 bli, bli, bli. Entendeu? Então, nesse aspecto, eu sou pragmático do ponto de vista da grana. Tinha que entrar o dinheiro, entrou. Ah, eles resolveram fazer um empréstimo a uma empresa coligada. Eu acho isso melhor dos mundos? Talvez não. Mas o dinheiro foi e voltou? Remunerado? Voltou. Então, tá bom, estamos quites. E aí tem que priorizar o que é mais importante pagar quando você tem uma escassez de recurso ainda. Uma coisa é eu dever 700 e entrar 800 milhões aqui dentro. Aí legal, aí pago todo mundo, sobra dinheiro. Mas não entra 700 milhões de uma vez só. Mas a dívida está aí. Quando você é gestor, numa situação como essa, você tem que priorizar os pagamentos. Não, vou pagar esse aqui eu vou atrasar, mas ele sabe que vai receber e o Vasco vai acabar pagando. Mas o mais importante é você pagar a sua despesa corrente. O que é despesa corrente? A despesa corrente é aquela despesa obrigatória, que senão o clube não funciona. É o salário, são os encargos, são os fornecedores. Isso você não pode deixar de pagar, porque o cara pode... Você para de pagar a água, capaz de não ter água ali no vestiário. Você paga de pagar a luz, não tem jogo. Você paga de pagar a viagem. Então, essas despesas você tem que pagar. O salário você tem que pagar. Outras despesas você pode postergar. Vamos ouvir o que disse Jorge Salgado, novo presidente do Cruz Maltino. A gente sabe do tamanho do desafio, mas a gente se preparou para isso. Todas as críticas que eu tenho a fazer da gestão da SAF no futebol eu faço na reunião de conselho. Não só críticas em relação ao futebol, mas críticas em relação à gestão. Porque é um pouco complicado. O início da gestão foi complicado. Eu tive problema com o CEO antigo, né? Não quero me estender nisso, mas consegui, quer dizer, o início da gestão foi meio assim complicado do ponto de vista de entrosamento. Ficou assim uma gestão, a SAF para um lado e a associação para outro. Não houve assim uma ponte, um entendimento maior entre as duas partes, quando deveria ter tido. A gente tem voz, sim, no conselho, a gente aponta, a gente critica, a gente aponta as falhas que a gente está vendo para eles tentarem corrigir isso. E corrigiram, né? Corrigiram em tempo, né? Tanto no futebol, na gestão do futebol em si, como na gestão administrativa, né? Saiu a pessoa mais importante da SAF. Não foi fácil. Não é fácil você mexer numa posição tão importante com tão pouco tempo, né? Então tudo está melhorando aqui, o time está melhorando, a gente vai conseguir ficar na série A. O ano que vem a gente já tem uma base de time, você vai contratar pontualmente 2 ou 3 jogadores ou 4, você não vai ter que mandar 18 embora e contratar 18. Eu fiz isso 2 vezes, é um caos você fazer isso. Então, está tudo organizado para os próximos 3, 5 anos. Só espero que a pessoa que vá assumir no meu lugar tenha responsabilidade, entenda o que está acontecendo, não queira inventar, não precisa inventar nada. Deixa andar do jeito que está, que a gente vai para um lugar bom. O empate do Goiás também prejudicou
Vasco é o Vascão, que voltou para a zona de rebaixamento, mas nada que abale a confiança do torcedor. Os ingressos para o jogo contra o São Paulo estão esgotados. Fora de campo, o Jair foi punido com 4 jogos de suspensão por expulsão no jogo contra o Bahia. O Vasco vai recorrer, natural, isso acontece, né? Essa entrar e recorrer e tudo mais. Agora, tá sorrindo, tá meio sorriso. Tá... Eu queria falar sobre essa questão do Jair, tá? Porque ele já foi punido com 4 jogos, cumpriu 1, então tem que cumprir mais 3, o Vasco tenta o efeito suspensivo. O que me chamou a atenção, Fernanda, não foi a pena. Eu acho que é uma pena até justa, porque, na minha opinião, o Jair realmente deu a cotovelada. Ele agrediu o jogador do Bahia, então ele merece, eu não vou ficar sendo brando com a agressão de jogador. Agora, o Gabigol, até pouco tempo, deu uma cotovelada também e recebeu 4 jogos de punição? Não. Que eu saiba, não. O Maidana dá uma cotovelada no Verratti, eu tô curioso pra saber qual é o argumento deles. Teve cotovelada dentro desse Campeonato Brasileiro que nem expulso o jogador foi. Bruno Henrique contra o Botafogo. Então, assim, é muito curioso o Jair, que deu uma cotovelada e merece ser punido, pegar 4 jogos, e eu estou muito curioso para saber como é que vai ser o tratamento a partir de agora sobre esses lances. Porque até o momento, dentro do Campeonato Brasileiro, que eu me recorde, eu não vi uma punição desse tamanho, não. O Maidana já foi julgado? Ainda não teve julgamento. Porque foi até pior a do Maidana, né? Pior que a do... Era o mesmo árbitro, não era? E detalhe, ele não nem era, seria expulso e o bandeirinha falou, levanta aí. Levanta aí. Eu tô curioso, porque lance de cotovelada, olha, infelizmente, acontece o tempo inteiro. De coração, pô, eu tô cansada com esse negócio de arbitragem. É infernal. Olha, eu vou dizer uma coisa, e eu não vou, é o Botafogo, todo mundo contra o Botafogo. Não, é uma porcaria pra todo mundo. Ontem, o segundo tempo do Botafogo tava irritante. Toda hora, obviamente, o Goiás segurando o jogo natural, empatando com o líder do campeonato em casa, fora, ele obviamente vai segurar o jogo. Segurando aquele joguinho, aquelas coisas, o Tadeu demorando pra bater tiro de meta e tudo mais. Aí dá problema no microfone. O Botafogo tava numa crescente, esfria. Ai, gente, estraga o espetáculo que é o futebol. Está estragando o futebol.